Desde a ascensão do presidente Donald Trump ao poder, percebemos ou temos percebido cada vez mais o aumento de ataques e constrangimentos e toda sorte de violências contra grupos que são considerados minoritários. E é bem verdade que quando a gente fala sobre minorias, nós não estamos nos referindo a minorias numéricas, mas sim a grupos sociais que são juridicamente e historicamente prejudicados ou são inseridos precariamente na sociedade. Estou me referindo, por exemplo, a mulheres, negros, etnias que de algum modo são discriminadas, imigrantes e também todo o público LGBTQIA+. Bom, para discutir um pouco mais sobre isso e entender um pouco mais do que está acontecendo no mundo, fica nesse vídeo até o final que nós temos muita coisa para te falar. Olá, eu sou o professor Paulo Teres e esse é o canal Mais História com o professor Paulo Teres, um canal dedicado a explicar e a trazer explicações e comentários sobre questões que abordam não só o mundo, como também a nossa realidade, nosso país. Questões e discussões que vão além do aspecto político, social e econômico e também cultural. Esse também é um canal dedicado para a resolução de questões para alunos que pretendem prestar vestibulares, especificamente vestibular Enem. Se você ainda não conheceu esse canal, se inscreve agora, dá seu like, compartilha, vai nos ajudar bastante. E para todos aqueles que estão chegando, por favor, se puderem e quiserem, é claro, nos ajudar, basta clicar esse QR Code aqui, basta acessar esse QR Code e ajudar com qualquer valor que vai ser muito bem-vindo para remunerar melhor a nossa equipe e produzir cada vez mais um bom conteúdo para vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre ataques contra minorias, uma temática que não é nova, uma temática que não é novidade, né, infelizmente, mas que já vem sendo estudada há um bom tempo por historiadores, cientistas políticos, cientistas sociais e, é claro, toda sorte de acadêmicos e intelectuais que investigam essa questão. É bem verdade que, como havia dito, quando falamos sobre minorias, a gente não está tratando especificamente de minorias numéricas, a gente está falando de grupos que são socialmente prejudicados. E aí, para começar a falar um pouco, né, de maneira mais conceitual e te ajudar um pouco a entender o que de fato acontece, é preciso que a gente trabalhe um conceito anterior, um conceito que foi trabalhado por esse autor aqui, Norbert Elias, um grande sociólogo alemão, tá, no livro Os Estabelecidos e os Outsiders, onde ele vai trazer o conceito de estigma. Estigma seria, na prática, uma série de elementos que são atribuídos a um determinado grupo. E, consequentemente, esse determinado grupo que possui esses elementos, eles acabam sendo, de algum modo, né, prejudicados ou não na sociedade. É bem verdade que existem duas interpretações sobre o conceito de estigma. Nós temos a interpretação do Norbert Elias e nós temos a interpretação do Erving Goffman. Eu prefiro a interpretação do Erving Goffman, que é um autor que a gente também vai discutir hoje. Goffman dizia que estigma consiste num conjunto de elementos simbólicos negativos que são atribuídos a um determinado grupo como forma de discriminá-lo. Já para Norbert Elias, estigma seria um conjunto de elementos que um grupo não possui e por isso ele seria discriminado. Então, repetindo para ficar bem claro, vamos lá. Para Erving Goffman, estigma consiste em um conjunto de elementos simbolicamente negativos que são atribuídos a um determinado grupo como justificativa para discriminá-lo. Por exemplo, grupos afrodescendentes, grupos que são de origem judaica, grupos que são LGBTQIA+, mulheres e demais grupos são muitas vezes, né, identificados na sociedade como indivíduos que possuem elementos negativos atribuídos a eles. Por exemplo, as mulheres como grupos mais vulneráveis, mais frágeis, né? Os homossexuais como indivíduos que não têm a masculinidade necessária e, consequentemente, é atribuído a eles um tipo de perversão sexual. Os afrodescendentes, que são indivíduos que ao longo da história foram vistos como raça inferior. Então, Goffman entende que esses grupos eles acabavam sendo identificados
por características que eram construídas socialmente como algo negativo para justificar a violência cometida contra esses indivíduos. Já o Norbert Elias, ele fala que o estigma é exatamente um conjunto de elementos que essas pessoas não possuem. Por exemplo, mulheres e homossexuais, eles não são masculinos o suficiente para serem inseridos na sociedade e, consequentemente, eram estigmatizados como indivíduos frágeis, feminilizados e etc. Então, dessa maneira, mais uma vez, para ficar bem claro, para você não esquecer, Erving Goffman considera que estigma consiste em um conjunto de elementos negativos atribuídos a um determinado grupo e, consequentemente, essas características simbólicas e negativas acabavam não só negando a individualidade das pessoas que pertencem a esse grupo, como também eram utilizadas como justificativa para discriminá-las. Já o Norbert Elias, ele considera que o estigma é um conjunto de elementos que os indivíduos não possuem e, por causa disso, eles eram estigmatizados, eles seriam marcados socialmente para não pertencerem a um determinado grupo social e até mesmo sofrerem violência. Então, diante disso, por que eu separei o Norbert Elias para vocês? Elias fez um trabalho maravilhoso, um trabalho in loco, onde ele vai observar o comportamento de habitantes de uma determinada cidade. Habitantes que eram naturais daquela cidade e habitantes que eram descendentes de grupos que haviam chegado depois. E a partir dessa observação, ele escreve uma obra, ele publica a sua obra, que é essa aqui, Os Estabelecidos e os Outsiders, onde ele vai mostrar, por exemplo, que aqueles indivíduos que eram vistos como estabelecidos, ou seja, que eram indivíduos que pertenciam àquele lugar há mais tempo, se consideravam detentores de direitos superiores e, consequentemente, excluíam sistematicamente os grupos que haviam chegado depois, que eram chamados de outsiders, o que, aportuguesando, seria algo próximo de forasteiros. Deixa eu ler para vocês a passagem exata em que ele esclarece esse conceito. Está aqui na página 24. Afixar o rótulo de valor humano inferior a outro grupo é uma das armas usadas pelos grupos superiores nas disputas de poder, como meio de manter sua superioridade social. Nessa situação, o estigma social imposto pelo grupo mais poderoso ao menos poderoso costuma penetrar na autoimagem deste último e, com isso, enfraquecê-lo e desarmá-lo. Consequentemente, a capacidade de estigmatizar diminui ou até se inverte, quando um grupo deixa de estar em condições de manter seu monopólio das principais fontes de poder existentes numa sociedade e de excluir da participação nessas fontes outros grupos interdependentes, os antigos outsiders. Na prática, o que o Norbert Elias está nos mostrando é que quando um determinado grupo possui algum tipo de poder, seja ele por questões historicamente construídas, socialmente construídas, eles acabam tendo força para imputar aos demais grupos características negativas e, consequentemente, justificar a sua exclusão, a sua marginalização e a violência que é cometida contra esses grupos. Tem um outro sociólogo muito bom chamado Pierre Bourdieu, que ele vai chamar isso de violência simbólica. E muitas vezes, quando essa violência simbólica ela é exercida durante muito tempo, o grupo que sofre a violência acaba internalizando essa violência. E ele acaba passando por um processo no qual ele se sente um indivíduo inferior. É como se ele começasse a ficar numa condição de dominação mental tão gigantesca que muitas vezes ele não se sente merecedor ou digno de receber a inclusão social necessária ou de, por exemplo, ser colocado nessa sociedade. Um outro autor chamado Frantz Fanon, ele fala que os negros, especificamente, eles foram agredidos por tanto tempo que eles acabaram assumindo a condição de que, para serem inseridos na sociedade, eles deveriam se comportar como pessoas brancas, ou pelo menos, de algum modo, trazer para si características relacionadas à branquitude. Em seu texto, Máscaras Brancas e Pele Escura, ele mostra, por exemplo, que esse grau de violência ele acaba sendo algo extremamente cruel. E a gente, ao observar a sociedade, nós percebemos, por exemplo, que muitos indivíduos, muitas vezes, estão dentro desse cenário, como, por exemplo, é o caso de imigrantes que acabam denunciando outros imigrantes
para as polícias que perseguem indivíduos que estão em condição considerada, entre aspas, ilegal. Eu não gosto muito bem desse termo, eu prefiro dizer indivíduos que não estão cadastrados oficialmente naquela sociedade e acabam muitas vezes sendo denunciados por outros imigrantes. É como se os indivíduos acabassem internalizando as relações de poder e acreditando que a melhor forma de serem aceitos naquele grupo é exatamente se adequando ao grupo que exerce o poder. Bom, diante dessa explanação, que foi um pouco longa, admito, a gente começa a falar, por exemplo, sobre as minorias. Por que as minorias acabam sendo fortemente atacadas? Bom, muitas vezes essas minorias acabam sendo alvo de ataque porque existe um processo de violência que é passado de geração para geração. Em sua obra Educação após Auschwitz, Theodor Adorno, ele traz algumas discussões onde ele mostra que o ódio ele pode ser pedagogicamente transmitido. Ou seja, as pessoas elas acabam sendo educadas a odiar a outra. Muitas vezes porque enxergam no outro, no estranho, naquele indivíduo que não pertence à sua cultura, como o responsável de todas as mazelas, de todos os problemas, de todas as dificuldades socioeconômicas ao qual eles estão inseridos. É como se os indivíduos mergulhados num sentimento profundo de frustração e ressentimento não conseguissem enxergar as razões macroestruturais que seriam responsáveis pelo desemprego, que seriam responsáveis pela fome, que seriam responsáveis pela falta de oportunidade e acabam apontando para aquele grupo que muitas vezes é uma das principais vítimas desse mesmo sistema, desse mesmo modelo. O Theodor Adorno, ele levanta em uma das suas passagens a seguinte colocação: de um modo autoritário, estabeleceu-se a prioridade do controle das crises, um experimento bárbaro de direção estatal da sociedade industrial. A tão lembrada integração, o adensamento organizatório da rede social, que tudo abrangia, propiciava inclusive proteção em face do medo geral de ficar de fora e submergir. Para um número incontável de pessoas, a frieza do seu estado de alienação e dominação parecia eliminada pelo calor do estar em comunidade. Então, o que acontece? Muitas vezes, esses indivíduos que estão imersos em uma comunidade que de algum modo se sente prejudicada, aponta para aqueles indivíduos, os outsiders, que não estão inseridos na comunidade como responsáveis pelos grandes problemas que afetam o seu cotidiano e a sua realidade. Tem uma outra passagem que nos ajuda muito a entender, né? Quando ele fala: personalidades com tendências autoritárias identificam-se ao poder enquanto tal, independentemente do seu conteúdo. No fundo, dispõem só de um eu fraco, necessitando para se compensarem da identificação com grandes coletivos da cobertura proporcionada por eles. Então, quando lideranças, presidentes, chefes de Estado assumem publicamente uma posição autoritária, é comum e é esperado que muitos grupos que se consideram de algum modo ameaçados enxerguem naquela liderança uma espécie de autorização para promover a violência contra todos aqueles que eles consideram responsáveis pelos problemas do seu cotidiano. E isso é algo extremamente assustador. É assustador porque muitas vezes esses mecanismos acabam sendo utilizados como justificativa moral para cometer violências ainda maiores. E aqui eu trago uma outra obra, que é a obra da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. E olha só o que ela nos diz, tá? Para que vocês tenham dimensão do que ela está tratando. Nessa obra, ela faz uma análise sobre o julgamento de Adolf Eichmann, um dos principais responsáveis pela solução final. E o que foi a solução final? A solução final foi uma expressão cunhada, né, pelos nazistas para se referir ao programa de extermínio em massa dos judeus no mundo. Tá? Especificamente um programa que possuía características com uma metodologia racionalizada, ou seja, industrial, e que visava utilizar o poder bélico e a capacidade industrial alemã para, né, maximizar essas mortes. E aí ela diz o seguinte, ó: trata-se de um caso exemplar de má-fé ao se referir ao Adolf Eichmann e às pessoas que adotaram comportamentos semelhantes, de auto-engano misturado a ultrajante burrice,
Ou é simplesmente o caso do criminoso que nunca se arrepende? Dostoiévski conta em seu diário que na Sibéria, em meio a multidões de assassinos, estupradores e ladrões, nunca encontrou um único homem que admitisse ter agido mal, que não pode se permitir olhar de frente à realidade, porque seu crime passou a fazer parte dele mesmo. Uma pergunta que ela faz. O que acontece é que muitas vezes essas pessoas que cometem esse tipo de crime, essas agressões contra as minorias, elas acham que elas estão agindo em nome de algo tão moralmente valioso, que estão agindo em nome de algo tão moralmente sustentável, que qualquer ato que eles cometam contra esses grupos, ele é aceito. E aí a gente volta a Adorno, quando Adorno diz que isso é muito perigoso, por quê? Olha só o que ele fala. Quem ainda insiste em afirmar que o acontecido nem foi tão grave, assim já está defendendo o que ocorreu e sem dúvida seria capaz de assisti-lo ou colaborar com ele se tudo acontecesse de novo. Ou seja, quando se fala é possível assistirmos no mundo novamente aquilo que aconteceu na Alemanha na década de 20 e 30, de acordo com Adorno, sim, é possível. É possível no momento em que as pessoas começam não só a minimizar o que aconteceu, como também a apagá-lo da memória. Mas, afinal de contas, como lutar contra isso? Como enfrentar esse tipo de realidade? Com mais violência? Adorno diz que não. Adorno fala o seguinte: se a consciência cultural em seu conjunto fosse efetivamente perpassada pela premonição do caráter patogênico dos traços que se revelaram com clareza em Auschwitz, talvez as pessoas tivessem evitado melhor aqueles traços. Ou seja, quanto mais nós esclarecermos o grau de violência que estamos caminhando, quanto mais nós exercermos o exercício da alteridade, que é reconhecer no outro a sua cultura e respeitar a cultura do outro e não tratá-la como inferior ou como diferente, talvez nós tenhamos ali ferramentas que podem colaborar e que podem ajudar a evitar o cometimento de crimes e o cometimento de tragédias que já aconteceram no passado e que podem sim vir a acontecer no futuro. Especialmente nos policiarmos de não aceitarmos determinados discursos que são propagados por autoridades. Combater esses discursos talvez seja um dos caminhos, não único, de enfrentar essa difícil realidade. Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e a gente fica por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.